Antes de mais nada, bom dia a todos, né? Coloquei lá para vocês agora no canal, nosso canal da aula de hoje. Vocês podem, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui rapidinho, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, na aula passada nós tínhamos já trabalhado com vocês aí, né? Esse exemplo aqui da configuração do transistor como amplificador, né? E conseguimos verificar que existe um ganho, né? Um ganho de tensão, né? Aqui, ó, AV, ganho de tensão, né? Um ganho de tensão entre a relação de tensão de saída e tensão de entrada, né? Ó, tensão na carga, que é o VL, lado de cá, e vou colocar do lado de cá, e o VI, que é a entrada, tá? Entre VL, que é tensão na carga, e o VI, que é a entrada, certo? Então, nós temos aqui esse VI e o VL do lado de cá, tudo bem? Nós vemos aí que existe essa relaçãozinha aqui, tudo bem? Bom, a gente vai continuar trabalhando hoje a configuração emissor comum, tá? Então, olha só, embora existam três configurações possíveis, né? Embora existam três configurações possíveis, que a primeira é coletor comum, tá? Base comum e emissor comum, tá? A emissor comum para um transistor NPN é mais geralmente utilizada em aplicações de chaveamento, tá? Aplicações de chaveamento, tá? Esse livro aqui, pessoal, vocês têm lá na biblioteca também, é o Rashid, tá? Para dar uma pesquisada, dar uma estudada nele. É esse livro aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Não, ele não está aqui. Não está aqui o Rashid. Aqui está o Asfaq Ahmed. Mas vocês têm ele físico, né? Obviamente que não dá para acessar agora, porque nós estamos nesse período aí que não temos contato físico com os livros, tá? Mas é uma das configurações clássicas, tudo bem? Então a gente tem aqui, novamente, né? Partindo aqui da configuração, né? O que acontece? Quando nós estabelecemos aqui aplicamos uma tensão, né? Entre coletor e emissor, né? Entre coletor e emissor aqui, o que vai acontecer? Vai haver a principal corrente que circula, ela circula nesse sentido aqui, tudo bem? Só que, da mesma forma, como o transistor ele funciona, obviamente, chaveado, ele vai depender desse IB, né? Que é a corrente de base que está do lado de cá, tá? Então, nós temos aqui a corrente, né? Fluindo nesse sentido, mais controlada aqui pela própria corrente de base, tá? Então, como que funciona? Nós temos aqui, para esse tipo de transistor NPN, tá? Lembre-se que a setinha muda, né? Do NPN para o PNP, tá? Então, corrente de coletor, na verdade, se a gente visualizar aqui, ó, como que eu calculo a minha corrente de emissor? Novamente, lei de Kirchhoff das correntes, né? A somatória da corrente de coletor mais da corrente de base. Nesse nó aqui principal, ó, nesse nó principal aqui, que é o nó que eu estou dizendo aqui entre que se juntam a corrente de coletor e a corrente de base, que vai me formar a corrente de emissor, tá? Então, mais uma vez aí, ó, né? A corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base, tá? A corrente de coletor mais a corrente de base, tá? Somando esses dois caras aqui. Alguma pergunta até aí, pessoal? Tá fácil de entender aí essas configurações do transistor?
Beleza. Então, vamos lá então, pessoal. Voltando aqui, né, ao nosso transistor configuração emissor comum, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, pessoal, nesse gráfico? No primeiro eixo aqui, tá? Nesse primeiro eixo aqui, eu tenho as chamadas correntes de coletor, tá? Vou fazer aqui a corrente de coletor que está do lado de cá. Tudo bem? Essas correntes de coletor, elas variam, né? Ó. Ó, ele está aplicando aqui, ó, eu chamo aqui de região de saturação, né? Região de saturação, região de corte, tá? Então, o que está acontecendo, ó? Ele está caminhando aqui, subindo, né? Com um aumento da corrente de coletor, ó. 1 miliampere, 2 miliamperes, 3 miliamperes, né? 4 miliamperes, 5, 6, 7, e por aí, e subindo aqui, e assim por diante, tá? Enquanto isso, o que está acontecendo, ó? Eu tenho aqui uma região de saturação onde ele está ele não está conduzindo, tá? Não está tendo condução. Ele vai passar a entrar numa região ativa, ó, olha aqui, ó, ele passa a entrar numa região ativa, tá? Conforme vai aumentando o quê? A tensão de coletor emissor, tá? Então, olha aqui, ó, eu vou aumentando a tensão de coletor emissor, que é esse cara aqui, ó, do lado de cá, que nesse eixo, no eixo horizontal, tá? No eixo horizontal. Eu comecei a aumentar aqui, ó, 1 volt aproximadamente, né? Sei lá, 0,07, 0,8. E aí o que vai começar a acontecer? Ele vai começar a entrar numa, ele vai começar a entrar numa região ativa. Olha aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, é a chamada região ativa, tá? Região ativa. Isso aqui, tá? O que a gente consegue perceber, pessoal? Olha só, enquanto eu tenho aqui um VCE bem pequenininho, né? Aqui, ó, o que está acontecendo? Ele não está deixando circular corrente. Mas a partir do momento em que eu começo, vamos dar uma olhada aí nas correntes da região ativa aqui, ó, tá? Conforme eu começo a liberar um pouquinho, olha aqui, ó, um pouquinho das correntes de base, ele vai começar a deixar fluir para o lado de cá as correntes de coletor emissor. Para pequenas correntes que eu vou aplicando aqui, olha aqui na de base, ó, e base igual a zero. Então, ele continua saturado. Vou botar aqui novamente, ó, para vocês conseguirem visualizar. Olha aqui, ó, corrente de base igual a 0 microampere. Então, se eu não tiver nada aqui, se não tiver passando nada aqui, ó, ele vai continuar na região de saturação, tudo bem? E de corte também, ó, tá? Nessa região. Beleza, estou aqui com o potenciômetro trabalhando aqui em cima. Estou começando a variar a minha corrente de base. Se ela tiver zero aqui, significa que a minha torneira está completamente fechada. Não estou deixando passar nada. Tá. Na hora que eu começar, na hora que eu começar a variar, né? Na hora que eu começar a variar essa tensão aqui, comecei a variar a corrente de base, ó. A tensão começa a trabalhar também, ó. Então, 10 microampere, já está trabalhando na região ativa. 20 microampere, 30 microampere, tá? E para cada uma delas, eu vou ter uma tensão específica, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, 90 microamperes, né? 90 microamperes, ele vai estar nessa faixa aqui, ó, tá? Vai estar nessa faixa de 90 microamperes, eu vou ter 5 volts de corrente de coletor emissor, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, 80 microamperes, sobe um pouquinho mais aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho a corrente de coletor que vai estar na faixa de 7 ou 6,8 miliamperes. Olha aqui, ó.
6,8 miliamperes, corrente de base 80 microamperes, e a tensão de coletor emissor, aproximadamente aqui, ó, a gente pegar aqui, 6 volts aproximadamente, tá? Então, esse é o gráfico que relaciona corrente de coletor com corrente de base com a tensão coletor emissor, tá? Se eu tenho a corrente de coletor e a corrente de base, eu acho a corrente de emissor, que é a somatória das duas, tá certo? Então, essas são as relações. E aí surge uma outra relação bastante importante aqui, pessoal, que é essa daqui, ó. A corrente de coletor é igual o ganho que multiplica, né, o ganho alfa que multiplica a corrente de emissor, tá? O ganho alfa que multiplica a corrente de emissor, tá? Então, esse aqui é para o caso das correntes ideais, tá? Trabalhando aqui no modo, nesse formato aqui dessa configuração emissor comum, tá? Emissor comum, tudo bem? Além disso, um outro gráfico aqui que a gente encontra, ó, se eu analisar do lado de cá, acho que eu tinha mostrado para vocês na aula anterior também, né? Do lado de cá eu tenho as tensões base emissor, né? Ó, tensão base emissor, e aqui tensão coletor emissor. Do lado esquerdo, né? Eu tenho o VBE, tá? Então esse VBE, ele está do lado de cá, tá? VBE aparece do lado de cá, tá? E o VCE aparece do lado direito, tá? Então, olha aqui as relações, né? Até onde vai, ok? Então, percebam que, enquanto a minha corrente de base está na ordem de microamperes, a corrente de coletor está na ordem de miliamperes, tá? Novamente aqui, a tensão, aqui eu tenho tensão coletor-emissor e tensão base-emissor do lado de cá, tá? Então, conforme eu vou... Vamos pegar aqui, por exemplo, esse caso aqui, ó. Quando a minha tensão coletor-emissor é de 1 volt, tá? Tensão coletor de emissor é 1 volt, que seria mais ou menos isso daqui, ó. Né? É a região que ele começa a entrar na região ativa, tá? Olha lá, ó. Ele vai ter uma tensão de base de aproximadamente 0,7, alguma coisa aqui, ó, tá? Subindo aqui, ó. Então, esse gráfico aqui é o mesmo comportamento, só que mostrando aí posições, variáveis diferentes, tudo bem? E aqui, pessoal, as relações que existem, né? A gente tem aqui, se eu quiser achar o ganho de corrente para essa configuração emissor comum, né? Ó, o ganho de corrente, é só eu isolar o alfa aqui, né? Então, o alfa vai ficar igual a IC sobre IE, tá bom? IC sobre IE. Então, eu consigo, da mesma forma que a gente viu aqui nesse tipo de configuração, ó, base comum, que era o ganho de tensão era o VL sobre o VI, agora a gente está trabalhando ganho, né? Isso aqui é ganho de tensão, tá? Prestem atenção nisso daí, ganho de tensão. Agora aqui eu estou trabalhando com ganho de corrente, tá bom? Ganho de corrente. Então, olha só, voltando aqui, pessoal. Novamente, trabalhamos na aula passada, né? O ganho de tensão nessa configuração base comum, ok? E hoje nós estamos trabalhando aqui o ganho de corrente, tá? Que seria esse alfa aqui para a configuração emissor comum. Tá? Nós temos também, agora, um outro fator importantíssimo aí, tá? Que é o chamado beta. O que o beta representa, pessoal? É o chamado fator de amplificação do transistor, tá? Então, nós temos o beta DC, que é para corrente contínua, e o beta C, que é para corrente alternada, tá? Então, no modo de corrente contínua, a amplificação do transistor, né? Pode se chamar de ganho também, é o IC sobre IB, tá? IC sobre IB. Essa minha caneta aqui, eu não estou me acostumando muito bem com esse
esse novo formato do Adobe aqui. Então, peço um pouquinho de paciência para vocês, tá? Novamente, beta DC, né, que é amplificação ou ganho do transistor em corrente contínua, para essa configuração emissor comum, tá? Especificamente para essa configuração, o IC, que é a corrente de coletor sobre a corrente de base, tá? E no modo CA, é a variação da corrente de coletor sobre a variação da corrente de base, tá? Então, isso daqui varia um pouco em função do gráfico, tá? O gráfico aqui a gente vai achar valores, né? Lembrando que sempre que o delta IC e delta IB, você vai ter que calcular uma faixa de valores, né? Que seria a corrente de coletor final menos a inicial, a corrente de base menos a base final menos a corrente de base inicial, tá? Para o VCE constante, tá? Então, vamos a uns valores numéricos aqui, pessoal, tá? Vamos pegar aqui valores numéricos, tá? Olha só, pessoal, essa questãozinha aqui, ó, anotem aí, ó, isso aqui cai na prova, tá bom? Ó, exemplo, né? Calcule, eu vou pedir para vocês calcular a corrente de entrada, a corrente de emissor, a corrente de coletor, a corrente de carga, a tensão de carga. Desse tipo de configuração, vou pedir para vocês analisarem, tá? Então, se possível, refaçam essa questãozinha aí. Depois a gente vai trazer mais alguns exercícios para vocês também, tá? Agora, um segundo exercício aí, pessoal, com valores, tá? Deixa eu tentar limpar isso daqui. Vamos lá, então. Agora, vamos pegar essa mesma configuração emissor comum, e vamos obter o beta AC e o beta DC, tá bom? Então, vamos lá. Como que nós calculamos o beta AC? Olha aqui, pessoal. O beta AC, né, que é a amplificação, tá? A amplificação do transistor no modo CA é o delta IC sobre o delta IB, tá? Olha aqui, ó. É o que nós temos aqui, tudo bem? Então, gravou essa formulazinha aqui, puxou aqui para baixo, ó, tá? Agora, dentro da análise gráfica, o que vai acontecer, ó? Vamos dar uma olhada lá. Olha aqui, ó. No primeiro caso, quem é que eu preciso visualizar? Olha aqui, ó. O meu IC e o meu IB, né? O meu IC e o meu IB. Então, dê uma olhadinha nessas faixas aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, vamos pegar aqui, ó. Esse cara aqui, eu primeiro vou achar o meu delta IC, tá? Meu delta IC. Então, é esse cara aqui, ó. Opa. Esse cara, delta IC. Então, o que eu tinha falado para vocês, pessoal? O delta IC, ele é um intervalo de corrente, um intervalo de dois valores, de uma corrente final, né? Lembra lá do conceito de cálculo, do conceito de limites, né? Sempre a variação, ou lembra do termo de velocidade, né? Ou deslocamento, né? Qual que foi o deslocamento? Deslocamento total é o deslocamento final menos o inicial, tudo bem? Então, se eu comecei em zero, que seria o meu deslocamento inicial, e o meu deslocamento final foi 3 metros, 3 metros menos zero dá 3 metros. Então, o deslocamento total foi 3. Se eu comecei em 2, né? Deslocamento inicial, 2 metros, e fui para o deslocamento final igual a 3 metros, qual que é o meu deslocamento total? 5 metros menos 3, que é igual a 2. Aqui é o mesmo conceito, tá? Então, quem é a minha corrente de coletor 2, ou final? É o IC2. Então, eu vou ter um valor aqui, ó, tá? Um valor IC2, que eu vou achar no gráfico. Então, olha aqui, ó, corrente de coletor em miliamperes, tá? Eu começo aqui no 0, 1 miliampere, 2 miliamperes, 3 miliamperes e alguma coisa, ó. Qual que é o número que vocês acham que está aqui, pessoal?
entre 3 e 4 miliamperes, esse valor aqui de C2, qual que é o valor que vocês acham que está aqui? Me ajudem aí. 3,2. Rapaz, 3,1. bateu certinho, ó. Então, quem que é esse cara aqui? É o IC2. Concorda ou não? Olha lá, ó, né? Esse cara aqui é o meu IC. Deixa eu botar aqui. IC2. Sim ou não? Estão junto comigo ou não, pessoal? Menos o IC1. Tudo bem? Agora aqui é o IB2 menos o IB1. Ok? Então, olha lá. Voltando, né? Eu acho que... Quem foi que falou? Foi o Ricardo ou foi o Júlio? Ou foi o Kaique? Ricardo. Foi o Ricardo. O Ricardo, né? Então, olha lá, ó. Então, eu saí daqui, desse valor aqui, ó, do IC1, olha aqui. Essa região aqui que eu estou trabalhando, ó, tá? Trabalhando nessa região aqui, ó. Ele está em delta, estou trabalhando esse ganho aqui, tá? Então, olha lá, o IC2 foi 3,2 e o IC1, olha o valor aqui, 2, alguma coisa aqui, ó, né? Aproximadamente 2,2, concordam ou não, pessoal? Tá? Aproximadamente, olha aqui, ó, 2,2, tá? Aqui 3,2, tudo bem? E aqui 2,2. Vamos lá conferir os valores, ó. Aqui, ó. 3,2 do lado de cá, né? O IC2. E do lado de lá, 2,2. Tudo bem? 3,2 menos 2,2 vai me dar 1 miliampere. Tudo bem? Que é esse cara aqui. Tá? Agora, olha só. Então, estou trabalhando nesse ponto aqui e já achei, né, esse meu delta IC para eu calcular esse ganho. Aí, pessoal, tem uma coisa legal aqui que se chama ponto quiescente, tá? Eu vou até escrever isso aqui, tá? Vou até escrever isso aqui, ó. Chama-se... Não sei se vocês já estudaram. Alguém já estudou isso aí? Em eletrônica? Não. Então, ó, ponto quiescente, tá? É assim que se fala, tá? Ponto quiescente, beleza? Então, esse ponto quiescente do transistor, mas olha que coisa, né? Vamos lá, voltando um pouquinho aqui. Ponto quiescente, tá? Então, é esse ponto aqui que a gente está estudando, que é a relação, né, entre o ponto médio, tá, entre a corrente de base final, né, o IB2 e o IB1, tá? Essa relação aqui. Então, nós precisamos fazer o seguinte, agora vamos para a segunda parte lá da nossa relação, ó. Calculando aí o nosso IB2 e o IB1, né? Então, quem seria esse meu IB2, tá? Quem seria o meu IB2 aqui, ó? Então, agora, o que vai acontecer? Eu preciso achar as correntes, né? As correntes de base. Então, as correntes de base, enquanto eu estou trabalhando a corrente de coletor, aqui nesse eixo aqui, ó, nesse eixo, as correntes de base, pessoal, são curvaturas. Olha aqui, ó. São essas curvaturas aqui, ó. Poxa, me ajuda. Aqui, ó. Essa é a primeira curvatura, que é igual de 30 microampere, tá? Então, essa curvatura aqui, ó, essa primeira curvatura é a curvatura
relativa ao IB2, tá? Relativa ao IB2, que é esse cara aqui. E a segunda curvatura aqui, ó, é a referente ao IB1, tá? Então, o que que acontece? Como é que eu acho esse ganho? Primeiro, eu puxo a reta lá do IC2, que é a corrente de coletor final, venho puxando a reta até ela encostar no IP2. Então, o IC2, ele tem que coincidir com o IC2 coincidir com o IB2, tá? E aí eu anoto aqui esse primeiro pontinho aqui, tá? Depois, o IC1 tem que coincidir com o IB1. Então, eu venho aqui, saio do eixo, vou vindo para a horizontal, e ele é interceptado, ele se coincide aqui nesse ponto, ó, tá? Nesse ponto. O ponto quiescente é o ponto médio entre essa intersecção, tá? Que é esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Deu 25. Entre 20, né? Entre 30 e 20, é o chamado ponto médio. Se vocês fizerem a média aí, vai dar esse valor aqui, ó, tá? Então, é o ponto médio entre a corrente de base final menos a corrente de base inicial. Então, se você pegar 30 microamperes mais 20 microamperes, vai dar 50 microamperes. Dividido por 2, vai dar 25 microamperes. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, tá gostosa a aula ou não tá, pessoal? Estão curtindo? Não é gostoso trabalhar isso aqui? Sim ou não? Meu conceito de gostoso é outra coisa, professor. Mas, ô, Então, olha só. Quem que eu achei aqui, ó? Vamos lá. Esse cara aqui, já achei o meu IC1, que é a corrente de coletor final. Já achei a corrente de coletor inicial. E eu tenho o delta IC. Já achei a minha corrente de base final, que é 30. Já achei a minha corrente de base inicial, que é 20. Ok? Então, já posso, olha lá, eu já posso verificar o que aqui, ó? O meu beta, tá? Então, corrente de coletor final, que é o IC2, 3,2 mA, menos corrente de coletor inicial, 2,2 mA. Dividido por corrente de base final, 30, naquela reta lá, né? Naquela curva, tá? É 30 microamperes, e a corrente de base 1, 20 microamperes. Portanto, 30, né, microamperes menos 20 vai dar 10 microamperes. 1 miliampere sobre 10 microamperes vai dar 7,5 volts, tá? 7,5 volts. Portanto, né, esse VCE aqui, ó, é igual o meu beta C, que é o meu ganho. É o meu ganho de tensão entre coletor e emissor, que é esse cara aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Esse cara aqui é o meu ganho, ó, que eu estou trabalhando aqui, tá? Para uma pequena corrente, né? Para uma pequena corrente aqui, ó, na ordem de microamperes, eu tenho um grande ganho de corrente aqui. E essa tensão aqui que a gente está analisando aqui, ó, entre o VCE, o coletor e emissor, VCE é 7,5 volts, tá? 7,5 volts. E vai me bater exatamente aqui, ó. Olha lá. Tá? VCE igual a 7,5 volts. Certo? Então, isso daí é importante, essa análise gráfica, tá? Para entender o funcionamento de cada tipo de configuração do transistor, tá, pessoal? Então, antes da gente trabalhar lá com... Antes de nós irmos lá trabalhar com o software multisim, né? Fazer toda essa... Criar esse circuitinho lá, é importante a gente fazer essa análise gráfica, entender bem essa análise gráfica, tá? Então, na prova, né, eu vou passar um gráfico aqui para vocês, nesse formato aqui, ó,
e pedir para vocês calcularem, tá? Ó, pessoal, a configuração emissor comum, né? Vamos trabalhar a configuração comum de acordo com o gráfico aqui e traçar, tá bom? Depois a gente vai tentar fazer alguns exemplos aí. Então, eu já respondi a primeira questão, tá? Obtenha o beta AC. Agora, nós vamos procurar o beta DC, tá? Beta DC. Quem seria esse beta DC aí, pessoal? Então, olha só. Só lembrando aqui, né? 1 mA sobre 10 microamperes vai dar um ganho de 100, tá bom? Para uma tensão de 7,5 volts, ok? Esse aqui seria o ganho de corrente. Agora, o beta DC, quem seria ele, pessoal? Ao invés de eu achar a variação, né? Eu trabalhar em termos de intervalo, isso aqui é o intervalo que eu estou trabalhando, tá? Esse daqui é o intervalo de delta, né? Delta IC sobre delta IB, tá? Eu vou até colocar aqui. Ver se vai dar para escrever aqui rapidinho. Não vou digitar porque não vai ter essa sigla do delta. Mas desse lado de cá, a gente tem o delta, tá? Olha lá, novamente, ó. Esse cara aqui é o delta IC, que é esse daqui. Ok? Poxa vida. Vamos lá. Delta IC, do lado de cá. Tá? Então seria esse cara aqui. E o delta IB, do lado de cá. Tá? Agora, o beta DC, pessoal, já são valores, anotem aí, pontuais. Valores pontuais, tá? Então, eu tenho aqui, olha só, no modo DC, como que ficaria o beta, tá? Seria apenas o IC, tá? Que é a corrente de coletor sobre a corrente de base, ok? Mas levando em consideração quem? Eu preciso achar lá o chamado ponto quiescente, né? Então, o ponto quiescente vai me dar os valores médios, tá? Os valores médios de corrente de base e de corrente de coletor, tá? Então, esse valor médio aqui, ó, tá? Se a gente pegar o valor, primeiro esse valor médio aqui, ó, vai dar 2,7, né? 2,7 miliamperes na parte de cima, tá? E na parte de baixo, né? Aqui seria o meu IC, 2,7 miliamperes, e aqui 25 microamperes, tá? 25 microamperes do lado de cá. Então, esse beta DC seria 108, tudo bem? Se eu pegar aqui uma calculadora aqui, ó, vamos já tentar fazer para achar esse ponto médio. Estão conseguindo enxergar a calculadorinha aí, pessoal? Sim. Olha lá, 3,2 mais 2,2 é igual a isso aqui. Dividido por 2 é igual a 2,7, tá? Então, para eu calcular o IC, é isso daqui, ó, tá? O ponto quiescente, né? Olha aqui, ó. Esse ponto quiescente é o ponto médio aonde eu vou encontrar esses dois valores aqui, ó, tá? O primeiro valor que eu vou encontrar é esse daqui, ó. Então, entre a corrente de base final e a corrente de base inicial, eu acho o ponto médio, tá? Ele vai me dar aqui 2,7, olha aqui, ó, 2,7, já usei a calculadora, né, ó. Como que eu traço ele? Como que eu traço ele na curva? Novamente, eu vou colocar aqui, calculadora, tá? Eu posso traçar ele graficamente, às vezes já é bem intuitivo, né? Mas eu vou pegar aqui nesse caso, ó, né?
Vamos pegar no caso da corrente, das correntes de coletor, né? 3,2 mais 2,2 é igual a 5,4 dividido por 2 é 2,7. Então, quem é esse 2,7 aí, ó? É esse cara aqui, ó. Ele vai sair daqui, ó. Vou tentar reduzir um pouquinho. Aqui, ó. Vai estar mais ou menos aqui, ó. 2,7. Tá muito ruim essa caneta aqui, pessoal. Não sei diminuir ela. Se vocês... Queria que ela ficasse com um traço mais fino, mas não estou conseguindo. Mas vamos em frente, tá? Então, é esse ponto aqui, ó. Mais ou menos aqui nesse ponto aqui do eixo horizontal, tá? Mais ou menos nesse ponto aqui do eixo horizontal, vai aparecer para mim, ó, 2,7, tá? Aproximadamente aqui. Não dá para ver. Deixa para lá. E aí, também, da mesma forma, esse aqui é a corrente. Agora, trabalhando a corrente de coletor. Agora, trabalhando em termos de corrente de base, olha lá. Quem que eu tenho aqui? Eu vou ter esse ponto aqui, ó, 30 microamperes, que é essa primeira reta, né? E 20 microamperes. Então, fazendo os cálculos aqui, ó, né? 30 mais 20 é igual a 50. Dividido por 2 vai dar 25. Ok? Então, esses dois valores aí já são utilizados para o cálculo do ganho DC. Olha lá. 2,7 e 25. Ok? Isso aqui vai me dar 108. Tá? 108. O que isso significa? Que o ganho, né? Novamente, tá? A tensão de coletor emissor continua sendo 7,5, tá? O que isso significa, pessoal? Que para esse caso, o beta AC, né, o ganho, quando ele está trabalhando em corrente alternada, é menor do que quando ele está trabalhando em corrente contínua. E vice-versa, ou seja, o ganho do transistor para a configuração emissor comum, né, o ganho DC para a configuração emissor comum é maior quando ele funciona em DC do que quando ele funciona em CA. Bom, essa é a conclusão que nós chegamos aí. Bom, Ô, professor, oi. esse valor de DC aí, o resultado que deu 108, ele não tem unidade? Não, ele é adimensional, Beleza. porque aqui, ó, ele é só uma relação, é só uma relação, tá? É 108. Na realidade, esse 108 aí, ele é uma proporção, tá? Ele é 108 vezes mais, né? 108 vezes mais. Se você pegar aqui, Thiago, olha que coisa interessante, né? Ó, como você tocou nesse assunto aí, é importante saber isso aí, tá? Por exemplo, se eu tivesse 10 miliamperes, né? 10 miliamperes sobre 10 miliamperes, qual que seria o ganho? Seria 1. Ou seja, ele está de 1 para 1, entendeu? Ele está de 1 para 1. Como ele é 1 miliampere sobre 10 microampere, então, assim, eu tenho aqui na parte de baixo, a corrente de base, ela é, ela é 100 vezes menor do que a corrente de coletor. Portanto, esse ganho é 100 vezes maior. Tá entendendo? É assim que a gente entende esse conceito, tá? Mesma coisa aqui do lado de baixo, tá? A corrente de base, ela tem um valor de 25. Aqui deu um valor quebradinho um pouquinho a mais, né? Fugiu aqui um pouquinho a mais. Por quê? Porque não é uma reta. Aqui é uma reta, tudo bem? A corrente de coletor não é uma reta. Mas a corrente de base já não é uma reta, ela é uma curva, ela varia um pouquinho aqui, tá certo? Então deu essa variação aqui, tá? Então esse conceito de ganho é o seguinte, ó, eu estou dizendo que o ganho de corrente, né, na configuração
DC é 108 vezes maior, tá? Para configuração coletor, emissor comum, tá? Então vamos lá, pessoal. A relação entre os fatores de amplificação beta e alfa, tá? Agora a gente vai estar trabalhando essas duas relações aí, tá? Olha só, a relação entre os fatores de amplificação beta e alfa são: alfa é o beta sobre beta mais 1 e o beta é o alfa sobre alfa menos 1, tá? Então, aí, pessoal, a relação entre essas correntes, né, conforme essa relação aí, o que significa quando a gente está trabalhando com transistor, essas duas relações, tá? Eu tenho lá o alfa que envolve, as questões relacionadas à tensão, né, ganho de tensão, né? E o beta, olha aqui, ó, na realidade aqui eu tenho esse alfa aqui que envolve a relação entre corrente de coletor e corrente de emissor. E o beta, né, é fator de amplificação, ganho e amplificação. Então, chegou-se a uma relação, né? Essa relação aqui, ela é modelada, a gente não vai modelar isso aqui, nós não vamos provar isso aqui, tá, pessoal? Não é nosso objetivo na nossa disciplina, tá? Mas, devido às características construtivas desse transistor aqui, né, desse modelo de transistor, esse alfa aqui, né, vai ser o beta sobre o beta mais 1, e o beta, a mesma coisa aqui, é só você substituir valores, é a mesma relação aqui, tá bom? Então, aí, a gente chega a esses valores aqui, ó, IC é igual a beta e B, tá? E IE é igual a beta mais 1 sobre IB. Se eu não me engano, essa relaçãozinha aqui, ela vai estar, só a gente conferir aqui, ó. Não, ela não, ela aparece aqui, ó, tá? Olha lá, ó, né? Falei para vocês, pessoal, isso aqui depois a gente vai estudar, vou provar para vocês, né? Então, aqui, ó, né? O IC é igual ao beta e B, tá? O IC é igual ao beta e B. Então, se a gente chegar aqui embaixo, ó, IC é igual ao beta e B. Então, ficou provado aqui mais uma vez, né? O que significa? Que a corrente, aí voltando ao que o Thiago estava perguntando. Pô, professor, isso aí tem valor? Não, não tem valor. Mas como que eu leria na prática isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte, ó, a corrente de coletor é beta vezes maior que a corrente de base. Entendeu? A corrente de coletor é beta vezes a corrente de base. Quem que seria esse beta aí? Se eu tiver na DC, seria a mesma coisa que eu dizer o seguinte, ó, a corrente de coletor para essa configuração é 108 vezes maior que a corrente de base. Entendeu? Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, dar um delete aqui e vou pegar lá. Qual que é a minha corrente de coletor? Qual que é a minha corrente de coletor, né? Eu quero achar, é o que eu quero achar. Qual que é a minha corrente de base? 25 microamperes, tá? Então, se eu pegar lá, ó, vou colocar aqui no padrão, colocar aqui no científico, né? Vou colocar aqui científica. Então, vamos pegar aqui 25, né? Cadê o expoente aqui? Vezes 10 a sexta. Aliás, vezes 10 a menos 6. Micro, né? Vezes 10 a menos 6. Opa. 25, expoente a menos 6, esse cara aqui. Olha lá, menos 5 ponto total, né? Vezes essa corrente de base, né? Deixa eu ver se eu estou falando a coisa certa aqui. Ó, vezes 100 vai dar isso daqui, ó, tá? Menos 6. Então, é como se eu tivesse multiplicando esse valor aqui do beta, né? Esse valor do beta para achar a corrente de coletor, tá?
Estão conseguindo entender a ideia aí, pessoal? Não se esqueçam, tá? Também que aqui no... para utilizar esses valores aqui, pessoal, para os cálculos, tá? Não se esqueçam, né, de fazer corretamente as variações lá, de saber usar corretamente os valores em miliamperes e em microampere, tá? Senão os cálculos vão sair errados aí também, tá? Nós vamos agora falar desse item aqui, ó. Nós estamos trabalhando os transistores, ok? Estamos trabalhando os transistores e, em específico, nós estamos falando sobre o transistor de junção bipolar. E daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar sobre o transistor de efeito de campo,